Fala, Dev, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer para você um entendimento sobre o método Create Data Frame dentro do Spark, tá ok? Vamos lá, né? Antes da gente começar a iniciar o nosso assunto, o que nós podemos estar falando, né? Vamos pensar comigo, né? Quando você está trabalhando com o seu processo de ingestão, né? Você pode estar fazendo ele de duas formas, né? Estou falando nisso pensando na criação de um data frame, né? Então, você pode estar criando um data frame a partir, né? Vamos voltar aqui na nossa telinha, a partir de um arquivo, tabela, algo do tipo assim, né? Ou você pode estar fazendo a criação dele de uma forma manual, né? Tá. E o que é essa forma manual, né? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para você como que funciona esse desenrolar, né? Imagina que você tem alguns dados que você precisa ingerir, mas esses dados eles não estão em nenhum lugar, né? Eles não estão em um arquivo, eles não estão em nenhuma tabela. Por exemplo, um depara. Você quer falar que quando o seu dado for X, ele vai virar Y. Vamos ver como é que a gente pode estar fazendo a criação desse data frame de forma manual, tá ok? Acompanhe aqui comigo então, bora lá. Para começar, né, já botei um esqueletinho aqui do nosso notebook no Databricks, tá? Vou trabalhar fazendo a importação da biblioteca pyspark.sql.types, tá ok? Eu não vou estar especificando o que eu vou importar, tá? Vou botar um import todo mundo. Então vamos lá, né? Como eu falei para você, o cereja do bolo hoje que nós vamos estar falando é sobre esse rapazinho daqui, ó, Spark Create Data Frame, tá ok? Dentro dele, eu vou trazer para você uma abordagem de mais ou menos quatro formas que nós podemos estar trabalhando com ele, tá ok? Vamos lá, né? Como eu falei para você, imagina lá, você tem alguns dados, por exemplo, você está trabalhando com os dados de futebol, tá? Jogadores antigos, então vamos lá. Você vai ter seus dados, eles estão separados em duas colunas, tá? Primeiro que é o nome do jogador, tá? Vou botar aqui Fred, 39 anos. Vou colocar aqui Romário, 57. Vou colocar aqui Roberto Carlos, 50. E vou colocar aqui Ronaldo Fenômeno, tá ok? Fenômeno, 47 anos, tá ok? Bora lá. Então, eu vou transformar isso daqui em uma lista, tá? E vou pegar essa lista e vou chamar ela de dados. Então, quando eu faço isso, eu pego todos esses valores aqui e jogo para dentro de dados, tá? Beleza, quero criar um data frame com esses dados. Vamos lá então. DF vai receber nosso método Spark create spark.create data frame. E esse nosso amigo data frame, ele vai receber o quê? Ele vai receber os dados. Bora lá. Então, observe aqui, ó. Criei meu data frame. Meu data frame ele tem, tá? Meu data frame ele tem duas colunas e quatro linhas, tá ok? Observe como eu não especifiquei qual é a coluna, é, o nome da coluna do meu data frame, ele vai fazendo isso de forma sequencial. Se aqui tivesse três, seriam três, quer ver? Vamos botar aqui, ó. Aqui um default para todo mundo. Ó, vai aparecer a terceira linha. Ah, se eu colocar mais uma, vai aparecer underline 4 e assim sucessivamente, ok? Como o nosso caso são apenas duas colunas,
Vou deixar dessa forma, tá? Mas assim, antes da gente prosseguir, né? Eu vou renomear isso daqui, vou chamar isso daqui de etapa 1, modo Create Data Frame 01. Vou botar aqui, ó. E aqui nós vamos trabalhar os 4 abaixo, tá? Só que antes disso, quando você está trabalhando aqui no Spark, isso também serve para o Python, aqui você, por exemplo, consegue chamar o método help, tá? E esse método help, o que ele vai fazer, né? Ele vai buscar a documentação que você pediu e vai trazer para você e vai te explicar como que isso funciona. Poucas pessoas possuem esse costume de olhar a documentação, tá? Eu falo para você que isso é mega importante, tá ok? Vamos pegar isso aqui, por exemplo, ó. Ver se aqui eu consigo representar o que eu quero falar para você, tá ok? Vamos lá. Nesse nosso caso daqui, ó, o nosso data frame ele vai possuir 4 parâmetros, tá ok? Vamos lá. Os que são os mais importantes que nós vamos estar trabalhando é o data, são os nossos dados, tá? Nossos dados. E o outro é o esquema. Justamente o que nós não informamos aqui nesse momento é que quando ele criou o nosso data frame, o que ele fez, né? Ele falou assim: você não me disse qual é o nome da coluna, eu vou colocar qualquer número, qualquer nome, e o tipo de dado, eu vou analisar o que você está passando e vou deduzir que seja daquele tipo, tá? Então, quando você está trabalhando com um data frame assim, criando ele de forma manual, né? Manual justamente porque você não está usando uma função para você fazer a leitura de um arquivo e a partir de um arquivo você fazer a ingestão desses dados, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso help, tá? Então aqui ele fala ó, que aqui o data frame ele tem que ter dados, esquema, simple ratio, tá? E vamos ver como é que a gente pode estar trabalhando com isso daqui, né? Ele fala aqui para a gente o seguinte, ó, os parâmetros que o nosso data frame, create data frame tem, né? Ó, data, que são os nossos dados, o esquema, que é o que? A estrutura do nosso data frame, ok? E vamos ver como é que a gente pode estar usando aqui nesse nosso caso, né? Por exemplo, ele já explica aqui para a gente, ó, ele dá um primeiro exemplo aqui que é o seguinte, ó. Você me passou os dados, mandou eu criar um data frame a partir dessa lista que você me passou. Então eu criei, ó. Eu disse que a primeira coluna ele tem um underline e a segunda coluna ela tem 2 underline. Ela tem um valor de Alice e na outra ela tem um valor 1. Ou seja, você não especificou para ele o que você quer, né? Agora, olha esse outro exemplo daqui. Vamos ver se esse outro exemplo aqui não vai nos ajudar nesse nosso caso daqui, ó. Eu vou pegar esse carinha daqui, ó, e vou jogar aqui para baixo. Aí vou dizer que o que? O meu esquema, ele vai ser o quê? Ele vai ser nome e idade. E vou fazer aqui o seguinte, ó, só para melhorar aqui, eu vou colocar aqui isso daqui, data, e esse daqui, esquema, tá? E aqui ele vai receber o esquema. Vamos ver se funciona? Olha lá, como é que já mudou, ó. Beleza, mas repara aqui o seguinte, mudou o nome, tá? Mas ele ainda continuou inferindo o esquema, porque nós não passamos para ele qual é o esquema desses nossos dados, ou seja, qual é o data type de cada coluna, né? Beleza. Existe outra forma de você estar fazendo essa ingestão, tá ok? Vamos ver aqui como é que funciona. Eu vou pegar aqui o mesmo cabeçalho, tá? Vou só alterar isso aqui, ó. Modo
01. E vou criar aqui embaixo um modo 02. Tá? Vamos voltar na nossa documentação? Vamos analisar novamente. Ou seja, olha o que ele fala para a gente aqui, né? Você pode fazer da seguinte forma, ó. Você me passa o nome da coluna e o valor. O nome da coluna e valor, né? Na verdade, ele falou que isso aqui é uma chave valor, né? Chave valor. Chave valor. Vamos ver como é que a gente consegue aplicar esse mesmo modelo aqui para o nosso exemplo aqui de baixo, ok? Então, nós falamos o que? Vou pegar isso aqui, ó, vou trazer aqui para baixo. E ele falou o seguinte, ó, vou remover isso daqui e também, e aqui. Então, ele falou o seguinte, que eu posso dizer que isso daqui é a idade, ok? Opa, isso aqui é a idade, 2 pontos, e isso daqui é o que? É o jogador. Vamos botar aqui, ó, jogador. Isso daqui tem que vir dentro de uma estrutura de dicionário, ok? Mesma coisa, vou jogar para cá já. Jogar para cá. Botei um acento. Vai dar ruim. Beleza, vamos voltar aqui. Mesma coisa para cá, tá? Vou copiar a mesma linha para facilitar. Mesma coisa aqui. E isso tudo daqui tem que estar o quê? Muito bem, tem que estar dentro de uma lista. E aqui, observe, eu já defini o nome da coluna e o valor. O nome da coluna e valor. Vai ser exatamente o que eu vou jogar para cá. Arc.create data frame. Esse cara vai receber o quê? Vai receber dados. Vamos ver como é que isso fica. Muito bem, olha lá. Ele fez a criação conforme nós definimos aqui. E da mesma forma como nós não informamos o data type, ele fez a inferência. Por exemplo, se eu jogasse isso daqui entre aspas simples, qual data type que será que ele vai associar para o nosso dado? Ah lá, virou string, porque ele falou assim, cara, isso aqui é string, mas não é, na verdade, isso é um inteiro, tá? Beleza. Muito bem, vamos voltar lá na nossa documentação, vamos ver o que ele está falando mais. Então, aqui na nossa documentação, ele fala também que a gente pode passar, da mesma forma como nós fizemos isso daqui, ó. Se nós pegamos esse valor daqui e associamos a um esquema, ele falou que a gente pode pegar isso e jogar aqui dentro, ó. Então, é meio redundante, né? Seria mais ou menos pegar isso daqui, ó. Ó, esse valor aqui e jogar aqui. Vamos ver se funciona. Opa, calma aí. Eu ver o que aconteceu. Vamos ver como é que ele falou aqui. Tá, vamos ver lá. Beleza, tá lá, ó. Poderia botar aqui qualquer coisa, ó. Funcionaria também do mesmo jeito, tá ok? Vamos lá voltar na documentação. Então aqui, ó, nós já vimos. Voltar aqui. Esse modelo, esse daqui. Agora vamos observar esse outro daqui. Esse outro daqui, digamos assim, que ele é um pouquinho
mais complicado na hora que você está construindo ele, tá ok? Que assim, você vai jogar uma estrutura, você vai criar uma estrutura do teu data frame, né? Dentro dele você vai especificar cada campo, né? Ou seja, você vai dizer dentro do seu struct field o nome da sua coluna, o tipo do seu dado e se esse dado ele aceita ou não valores nulos, tá ok? Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui? Bora lá então. Então, vou copiar aqui só para ficar no mesmo padrão. Modo 3. Então, modo 3. Então, bora lá. Então, assim, como eu falei para você, né? Aqui nós vamos usar duas coisas, tá? Struct type e vamos usar o struct field, tá? Struct type, vamos ver aqui, por exemplo, vamos pedir um help para ele mostrar a documentação. Bora lá. Então ele vai falar o quê? Que isso aqui é uma classe e ela vai ser construída da seguinte forma, ó. Dentro dela você vai chamar uma função struct field, não, desculpa, outra classe, né? Então aqui, ó, você vai chamar a classe struct field, que ela vai fazer o quê? Vai receber os parâmetros da sua coluna, né? Então como é que funciona? Você vai criar um struct type, né? E dentro dele aqui vai ter uma lista de colunas. Vamos ver como é que isso funciona, né? Então aqui seria o seguinte, vou pegar o nosso data frame aqui, ó, pegar esses dados aqui para ver como é que a gente pode estar construindo isso, tá? Bora lá então. Então ele falou para a gente o seguinte, que aqui é um struct type, né? Esse nosso struct type, ele vai ter uma lista de struct field, né? Vamos pedir um help aqui. Então, o nosso struct field ele vai ter quantos parâmetros? Ele tem 4 parâmetros, ó. O nome, né? O nome do campo, o tipo de dado, se anula ou não e metadata. Ok? Então, como é que a gente vai fazer, né? Olha como é que ele funciona, né? Struct field, ele vai ter o nome, o tipo e se aceita nulo ou não, tá? Vamos lá. Tá aqui, struct field vai ser o quê? Vai ser o nome da coluna, o tipo de dado e se anula ou não, né? Por exemplo, nome da coluna. Essa coluna ela é o quê? Ela é uma string, né? É uma string e ela aceita nulo? Sim, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Pegar isso daqui até aqui. Vou repetir e vai ser o quê? Idade vai ser o quê? Ela é do tipo integer, né? E aceita nulo também. Vamos voltar aqui agora para a gente ver como é que a gente faz, porque assim, criamos a estrutura e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter só os dados, tá? Vamos ver como é que isso funciona do lado de cá. Aqui vai ser o seguinte. Vamos deixar só os dados. Depois a gente vem tratando o que precisa remover e o que precisa ficar, tá? Agora vamos remover tudo. Então, muito bem. Aqui, subiu demais. Aqui, como é que funciona isso daqui? Eu vou separar cada um deles dentro da nossa lista. Beleza, então, ó, eu já tenho os meus dados e eu defini a minha estrutura, certo? E isso daqui, como é que eu faço? Eu vou jogar isso daqui dentro do meu esquema, ou estrutura, você define, tá? Como que isso vai ficar, tá? Vamos ver aqui o que houve, que
ele está reclamando. Ah, tá. Pode ser que seja porque eu pulei linha. Não, não é por causa disso. Vamos avaliar aqui com mais calma. Entendi. O erro está aqui, ó. Eu botei string type. Aqui é struct type. Muito bem. Então, por exemplo, se você pegar isso daqui, você vai ver que ele é o quê? Aqui um type. Esquema. É o nome. Então, ele é do tipo struct type, tá? Então aqui fica da mesma forma como a gente já fazia nos outros data frames, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, df vai ser o que? Spark.create data frame, data vai receber o que? Dados, e esquema vai receber o que? Vai receber esquema. Observe aqui, ó, coluna jogador do tipo string, coluna idade do tipo integer. Tá? Vou botar tudo minúsculo aqui para ficar no mesmo padrão e vou pegar aqui, ó, df.show. Beleza? Nossos dados carregados com sucesso. E para fechar, né? Como é que a gente teria um último método, um último modo de fazer essa ingestão manual do nosso data frame, né? Vou copiar isso daqui, vou botar aqui embaixo. Módulo 4. Módulo 4. Então, assim, ele é muito parecido com esse daqui, ó. Vou até copiar para a gente poder ganhar tempo, tá? Por que muito parecido? Olha só, eu tenho os meus dados e eu tenho o meu esquema, certo? Lembra que quando eu fazia isso daqui, que eu falava para você, ó, ele chegou aqui e automaticamente ele fez a inferência do esquema, né? Mas como é que eu posso estar passando isso aqui para ele, né? Eu vou incluir aqui, ó. Eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou dizer o quê? Vou até apagar isso daqui, ó. Que isso aqui eu não preciso mais. Eu vou dizer que nome é do tipo quê? String, e idade do tipo int. Vamos ver se funciona. Ah lá, ó. Eu também poderia chegar aqui, ó, e dizer que idade é do tipo string, tá ok? Então, pessoal, se você pegar aqui, ó, na nossa documentação lá do nosso método lá, tá? Aqui você tem tudo explicando como que funciona, tá? Por exemplo, o struct field, struct type com struct field, você consegue ver como que funciona também o struct type, fazendo um help nele, e no struct field também. E nesse último exemplo que eu trouxe para você, é basicamente esse daqui, ó, onde eu faço o quê? Onde eu tenho uma lista, e na verdade é essa lista daqui de cima, ó, é essa daqui, tá? E eu defino aqui o seguinte, o nome da minha coluna e o seu tipo de dado, ok? Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido trazer para você o conteúdo proposto, tá? Caso você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Aqui eu vou estar colocando depois
todos os métodos aqui para a gente poder acompanhar como que isso é muito fácil de ser feito, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.